Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Teologia. Hoje vamos falar sobre um dos mais importantes nomes da história do cristianismo, Charles Wesley. Tá, mas espera um pouco. Talvez se você não estudou profundamente a história dele ou não o conheça profundamente, você tenha escutado o seu nome nas histórias de George Whitefield ou talvez de John Wesley. Porém, hoje nesse vídeo eu quero provar que Charles Wesley é um personagem importantíssimo e uma referência para nós cristãos. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e ajudar o nosso canal a crescer e alcançar ainda mais pessoas, inspirando as pessoas a continuarem a sua caminhada cristã. Mas antes de continuarmos o vídeo, quero fazer um agradecimento às pessoas que se disponibilizaram a ser membros do canal e ajudar esse trabalho no YouTube. Quero agradecer ao Dr. Marcos Vinícius, o Tomás Henrique, o irmão Brandon, o obreiro Henrique, que tem também um canal aqui no YouTube excelente, e o Christian Dulius, que tem nos ajudado a manter esse trabalho para a glória de Deus. Charles Wesley nasceu em 18 de dezembro de 1707, em Appleworth, Inglaterra. Ele era o irmão mais novo de John Wesley, e daí a gente entende por que talvez ele tenha ficado um pouquinho apagado nessa história para muita gente. Ele foi um dos fundadores do movimento metodista. Charles Wesley cresceu em uma família anglicana muito religiosa, e aos 8 anos de idade ele já sabia ler a Bíblia. Mas não era apenas ler a Bíblia, ele sabia ler a Bíblia em grego e latim. Na universidade, Charles formou um grupo de estudo com seu irmão John Wesley e seu amigo George Whitefield, assim como outros estudantes que buscavam um estilo de vida cristão mais intenso. A amizade entre Charles Wesley, John Wesley e George Whitefield começou quando eles eram estudantes na Universidade de Oxford, no início dos anos de 1730. Os três compartilhavam um interesse profundo na religião e na busca de um relacionamento mais intenso com Deus. Juntos, eles formaram um grupo de estudo e oração chamado Clube Santo, ou Sociedade Santa. O grupo se reunia regularmente para ler a Bíblia e debater questões teológicas e buscar uma vida cristã mais autêntica. A amizade dos três se aprofundou ainda mais quando John Wesley foi para a Geórgia, na América do Norte, como missionário em 1735. Whitefield, que também era pregador, foi para a América do Norte pouco tempo depois. Enquanto isso, Charles ficou na Inglaterra e continuou a estudar e escrever hinos. E já a gente comenta mais sobre essa parte da vida de Charles Wesley. Quando John retornou da América do Norte em 1738, ele se juntou a Whitefield em seus esforços de pregação ao ar livre. No nosso vídeo aqui no canal sobre George Whitefield, a gente comenta muito sobre como George Whitefield foi importante para a pregação ao ar livre, sendo chamado de o príncipe dos pregadores ao ar livre. Esse movimento de John Wesley e George Whitefield nas suas pregações ao ar livre ficaram conhecidos como campanha de pregação ao ar livre. Charles também se juntou a eles. Escreveu muitos hinos para serem cantados durante esses sermões. Embora a amizade entre os três tenha sido forte, eles acabaram se afastando em questões teológicas e práticas ministeriais. No vídeo em que indicamos o livro do Dallas Morrow sobre George Whitefield, tem uma explicação muito profunda sobre esse assunto. Se você não conhece, eu recomendo que você leia esse livro. Vou deixar o link aqui na descrição. John Wesley e Whitefield divergiram principalmente em suas opiniões sobre a doutrina da predestinação, enquanto Charles Wesley se concentrou na música e na liturgia da igreja anglicana. Apesar dessas diferenças, a amizade entre Charles, John e George Whitefield marcou profundamente a história do cristianismo, especialmente no surgimento do movimento metodista e no desenvolvimento do avivamento do século XVIII. Eles trabalharam juntos em prol da causa do Evangelho e continuam a ser lembrados como grandes líderes e amigos da igreja cristã. Na minha opinião,
A divergência deles funcionou mais como algo positivo pelo fato de que eles foram exemplares no tratar de suas diferenças, principalmente George Whitefield. Apesar de que a gente conta a história hoje como algo heróico, bonito e simbólico, esse grupo foi ridicularizado por outros estudantes. Eles o chamavam de Clube Santo ou Metodista, mas não era um elogio, era pejorativo. Esse nome acabou sendo adotado pelo movimento porque cresceu e o nome pegou. Em 1735, Charles acabou embarcando em uma viagem missionária para a América do Norte com o intuito de evangelizar os índios americanos. Porém, ele acabou voltando frustrado para a Inglaterra e desanimado com o resultado. Ao retornar, Charles se juntou ao seu irmão John em seu ministério pregando em todo o país, principalmente para as pessoas pobres e marginalizadas. Além de pregar, Charles também escrevia os hinos, que foi o que falamos no início do vídeo, e isso fez dele um dos maiores compositores de hinos da história do cristianismo. Para você ter uma ideia, Charles Wesley escreveu mais de 6.500 hinos. Algumas composições de Charles Wesley são bastante conhecidas e cantadas em igrejas em todo o mundo. Na igreja brasileira, algumas dessas músicas são Ouvi o Mensageiro Divino, Amor Divino Excelso Amor e Cristo o Senhor Ressurgiu. Essas músicas foram traduzidas para o português e são encontradas em inários de diversas denominações cristãs no Brasil, como a Igreja Metodista, a Presbiteriana e a Igreja Anglicana, entre muitas outras. Além dessas, outras composições de Charles Wesley também são cantadas em igrejas brasileiras. E são várias que a gente poderia fazer um vídeo inteiro só sobre elas. Ó força de Deus vem renovar, ó vós que vagais sem ter consolo, dentre muitas outras. Charles Wesley é lembrado como um grande compositor de hinos, e seu legado musical é celebrado em todo o mundo cristão, inclusive aqui no Brasil. Suas músicas continuam a inspirar e edificar a fé de muitas pessoas até os dias de hoje. Falando sobre esse ponto, irmãos, Charles acreditava que a música era uma forma poderosa de pregar a mensagem do Evangelho. Eu quero abrir um parêntese, porque isso é um recado para os músicos cristãos dos dias de hoje. Charles Wesley se casou com Sarah Gwynne em 1749 e eles tiveram juntos 8 filhos. Tiveram 8 filhos, mas apenas 3 sobreviveram à infância. Os nomes dos filhos eram Charles Wesley Jr., Sarah Wesley e Samuel Wesley. O Charles Wesley Jr. se tornou um clérigo anglicano e seguiu os passos do seu pai, servindo como capelão em várias instituições britânicas. Ele também escreveu alguns hinos e publicou um livro de poesias religiosas. Ele se casou com uma mulher chamada Charlotte e teve 2 filhos, que foram os únicos netos de Charles Wesley, filhos de Charles Wesley Jr. Já Sarah Wesley também se casou e teve filhos. Ela se tornou uma artista talentosa. Escreveu muitas cartas para seu pai e irmãos, que foram preservadas como documentos históricos importantes. Daí, eu vou deixar a deixa para você pesquisar. Samuel Wesley, o filho mais novo, também se tornou um clérigo anglicano e seguiu os passos do pai e do irmão mais velho. Ele se casou com uma mulher chamada Henrietta Maria e teve vários filhos, incluindo o compositor Samuel Sebastian Wesley. Apesar de terem perdido a maioria de seus filhos ainda na infância, Charles e Sarah Wesley continuaram a cuidar e educar seus filhos sobreviventes. Sua influência e legado também se estenderam para seus netos e descendentes que mantiveram a tradição familiar de servir a Deus e a Igreja. Charles Wesley continuou a escrever hinos e pregar até o fim da sua vida, falecendo em 29 de março de 1788. O legado de Charles Wesley é inegável. Seus hinos são cantados até hoje em muitas igrejas em todo o mundo, influenciaram gerações de cristãos. Ele é lembrado como um grande pregador, compositor e evangelista que dedicou sua vida
ao serviço de Deus. Quero lembrar a você que Charles era um homem muito disciplinado e comprometido com sua fé. Ele escreveu em seu diário todos os dias durante 50 anos. Também quero dizer que Charles também era conhecido por sua habilidade como pregador e foi convidado a pregar em muitas igrejas e universidades em toda a Inglaterra, irmãos. Além de ser um grande admirador da música e tocar vários instrumentos, incluindo órgão e violino. Amava poesia, escreveu muitos poemas além de seus hinos. Esperamos que tenham gostado dessa história sobre Charles Wesley. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais histórias como essas, inspiradoras para nós. Até a próxima, que Deus abençoe.